Fala galera, Dona Diogo Songs, tudo jóia pessoal? Bem-vindo a mais um Resposta aos Inscritos aí. Antes de mais nada, não esqueça de curtir e compartilhar. E para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações em todas, tá? Para poder receber os conteúdos aí, beleza? Vamos hoje falar com o David Dias, beleza, David? Boa tarde. Eu posso oferecer folhas de aroeira com sementes para o meu trinca? Sim, se for aroeira pimenteira, sim, pode oferecer para ele, tá bom? Um grande abraço aí. O Douglas DM Informática, beleza, Douglas? Vamos lá. Ale, boa noite. Mudei meu trinca de gaiola e ele parou de cantar. O que faço para ele voltar a cantar? É só esperar ou tem algum manejo? Douglas, uma coisa interessante para você fazer, cara, quando você for mudar seu trinca de gaiola, deixa o seu trinca disputar canto com outro trinca, tá? Se você tiver essa oportunidade, logicamente. Mas se você puder trazer um outro trinca para casa, deixar ele pegar uma certa briga com ele, começar a disputar canto, deixar ele meio quente ali, por uns 5 minutos, 6 minutos ali cantando de cara, aí você muda ele de gaiola que ele costuma não estranhar, tá bom? Porque ele acaba ficando aí agressivo e aí ele fica um pouco mais insensível aos estímulos externos, tá? Então é interessante às vezes para um trinca desse você fazer esse esquema aí, porque aí você muda de gaiola e aí ele canta normalmente, tá? Mas se você colocou numa gaiola maior, às vezes o seu trinca-ferro, por exemplo, não estava acostumado a voar, é aquele pássaro que às vezes ficava numa gaiola pequena, você colocou, por exemplo, num voador, às vezes acontece dele parar de cantar, por quê? Porque ele vai começar a acostumar com a gaiola, entendeu? Voar, pegar condicionamento físico, mas logo após um 2, 3 dias aí, esse pássaro vai voltar a cantar também normalmente, tá? Não precisa de ficar preocupado não, que é uma coisa que acontece bastante aí. Fechou? Um grande abraço aí. O Igor Henrique, beleza, Igor? Vamos lá. Ale, desde já agradeço. É verdade que deixar estruzada e mistura de sementes o ano todo para o pássaro engorda? Porque tem o canário chapinha. Você disse que canário é granívoro, tem que comer semente estruzada também. Porque meu canário, quando deixa estruzada e semente, ele come pouco estruzado, mas se deixa só estruzada, ele come bastante. Qual seria o melhor manejo? Tá. O melhor manejo para mim nesse caso seu, tá? Você tem que ver qual estruzada que você está dando. Por quê? Porque dependendo da estruzada, ela tem mais ou menos energia, tá? Então você tem que dar uma estruzada com baixa energia, tá? Uma proteína em torno de uns 16%. E na mistura de sementes é interessante você não colocar muita variedade de sementes, tá? É interessante você colocar, por exemplo, um alpiste, tá? Ou às vezes de vez em quando você pode dar uma quirela de milho, tá? Para o canário. Mas não ficar colocando muitas sementes, principalmente sementes mais oleosas, tá bom? Perila, Níger, tá? Esse tipo de semente aí, por quê? Porque esse tipo de semente acaba tendo uma tendência de engordar o pássaro mesmo se ele comer muito, tá? Então veja a estruzada que você está dando, tá? A quantidade de proteína que tem nessa estruzada. Tente dar uma estruzada para eles em torno dos 16% de proteína, tá bom? Uma gaiola que não seja muito pequena, porque o canário também na época que ele para de cantar, ele costuma ficar assim bem apático, tá? Mesmo na natureza eles costumam ficar muito parados, voam um pouco. Então às vezes é normal dar uma engordadinha, tá? E aí, cara, o que você poderia fazer? Se ele não engorda na semente, você poderia fazer um manejo de 50%, tá? O que você coloca? Você deixa, por exemplo, 50% de ração, se essa semente for de qualidade, não tiver pó, nada, etc., for uma semente bem limpa, tá? Você mistura junto, tá bom? No comedor, meio a meio, tá? Meio de semente, meio de estruzada, mistura tudo e deixa ele comer. Só vai soprando as sementes todo dia ali para ficar. E aí você deixa ele acabar com o coxo, depois você coloca de novo, tá? Você vai dar uma caída, no caso aí, na proteína dessa ração, tá? Principalmente se for uma ração aí que você está dando de passo preto, ou uma ração de trinca-ferro, às vezes de manutenção, que o pessoal hoje em dia está dando bastante ração, às vezes rica em proteína, em torno de 18, 20% de proteína. Então alguns pássaros têm sim a tendência de às vezes engordar, tá? Não são todos os pássaros, mas alguns pássaros têm essa tendência de engordar. Inclusive alguns pássaros têm essa genética de engordar, tá? Mesmo você dando uma ração de boa qualidade ou pouca energia, o pássaro às vezes ele tem um problema de tireoide, tá? E aí o pássaro engorda fora do período reprodutivo. Aí é interessante você entrar com suplemento de iodo para ele, tá bom? Um grande abraço aí. O Valmir Santi, beleza, Valmir? Vamos lá.
Boa tarde, Ale. Posso fornecer para o meu galo de Campina a flor da Xanana diariamente? Eu sou o Valmir, moro em Mogi Guaçu. Valmir, você pode oferecer, tá? Pode oferecer a flor da Xanana sim, cara. Se você quiser oferecer diariamente, mas não ofereça mais de uma, tá? Deixa uma folha só de uma flor de Xanana, mas pode oferecer tranquilamente para o seu pássaro aí. É um alimento que eles costumam se alimentar realmente na natureza, beleza? Um grande abraço aí. O Rafael C, beleza, Rafael? Vamos lá. Minha sabiá laranjeira está defecando mole, com as fezes fedidas. Ela estava comendo ração Cantoria Sabiá, que é uma ração que deixa as fezes bem secas, e mesmo assim a dela estava meio pastosa. Agora ela está comendo uma mistura de ração com Cantoria com a Nativos. Aí está mais líquida ainda, as fezes dela na gaiola. O que pode ser? O que posso dar para ela melhorar? Rafael, provavelmente sua sabiá está com problema de desbiose, tá? O que acontece? Se você dá água clorada, tá, para ela tomar água, causa esse problema de desbiose, tá? Então a primeira coisa que você deve fazer, você deve tirar a água clorada, se você dá, só dê água filtrada ou uma água, como é que fala? Uma água mineral, tá? Outra coisa que você deve fazer com essa sabiá sua, você compra uma ração, aquela CC Aldo, papa de filhotes, tá? E você faz uma papinha de filhotes numa consistência meio firme para ela, como se fosse um mingau grosso mesmo, tá? Não líquido, um mingau grosso, ali, úmido. Fornece para ela, põe assim na ponta do puleiro, ali no canto do puleiro, ou num lugar que você vê que ela veja, ou numa unha, tá? Ou num porta-vitamina, onde ela veja que ela coma, tá? Se a sua sabiá é mansinha, etc. E deixa ela comer essa papa de filhote, que é rica em probióticos e prebióticos, tá? Deixa ela comer pelo menos uns 5 dias, tá? Essa papa de filhotes e observe as fezes dela, tá? Se as fezes dela não melhorarem apenas com os prebióticos, cara, o ideal seria você levar um veterinário, tá? Eu sempre falo aqui para vocês no canal, mas eu sei que existem muito poucos veterinários especializados em pássaros, tá? Infelizmente. E também devido a essa escassez, o preço às vezes não é acessível a todo mundo, que é um preço muito alto, perto do cão e gato. Então eu acredito que quando tiverem muitos profissionais, tá? Quando o mercado tiver com bastante profissionais especializados em aves, tá? E num preço realmente equiparado ao de cão e gato, vai ter muito mais gente que vai, logicamente, procurar um veterinário, tá? Lembrando que eu uma vez já levei um trinca-ferro meu ao veterinário, cara, e por pouca coisa lá o tratamento ficou R$ 1.500, tá? Na época eu consegui pagar, que eu tinha saído de uma empresa, peguei um bom dinheiro de rescisão. Aí eu falei, não, vou levar, e acabei fazendo o tratamento, não surtiu efeito, tá? Acabou eu depois descobrindo que o pássaro tinha, porque o veterinário não era tão especializado em aves, tá? Ele entendia um pouco, mas como eu lia bastante livro, tal, dessas partes, eu acabei, mandando fazer abrir no pássaro e vi que o pássaro tinha morrido de ácaro de traqueia, na verdade, tá? Mas não dava no exame isso. Então, o que eu falo para você fazer, cara? Se você não conseguir resolver com a papinha, você entra com um medicamento, cara, chamado Tilotrate, tá bom? Geralmente ele vai funcionar bem. Você vai dar para essa sabiá esse Tilotrate 1 semana na água de beber, na posologia que fala aí na bula do remédio, tá bom? E veja se melhora, tá bom? Aí você me dá um feedback aqui no canal. E cara, não conheço essa ração Cantoria, tá? Mas eu vou falar para você algumas rações que eu acho boa de sabiá, tá bom? A Gorjeio Sabiá, tá? Alcon Sabiá, Nutrópica Sabiá, Megazoo Sabiá, Saporito, tá? Saporito original, tá? Ou a Saporito natural, no caso, você pode dar também, tá? São essas as rações que eu indicaria para você dar para sua sabiá, tá? Que são rações que eu já utilizei e gosto bastante do resultado, tá bom? Essa ração eu não conheço, então não vou te falar aí a respeito dela, tá bom? Não sei se é boa, se não é. E também tome cuidado com a água, tá? Que é uma das coisas que mais causa desbiose, aí você tá dando água clorada para sua ave, fechou? E também pode ser verme, tá? Se não funcionar, você pode vermifugar a sua sabiá, principalmente se você costuma dar minhoca para ela, tá? Porque a minhoca, ela é um intermediário entre as verminoses aí dos pássaros, tá? Participa do ciclo do verme, e aí acaba o ciclo muitas vezes no pássaro, tá bom? Então é importante vermifugar a sua sabiá se ela tem acesso a esses alimentos animais
vindos de fora, beleza? Um grande abraço. A Salete Louro, beleza? Salete, vamos lá. Curió e bicudo se alimentam de sementes de carrapicho e semente de ortiga, como o azulão. Salete, vou ser bem sincero para você, eu nunca vi, tá? Eu nunca vi o bicudo e nem o curió se alimentando dessas sementes na natureza. O azulão sim, mas o bicudo e o curió eu não vi ainda, tá? Se alimentam, tá? Não é do meu conhecimento, então eu não vou falar para você algo que eu realmente não tenho certeza, tá bom? Mas há uma grande probabilidade, né? Do curió eu acredito que não, mas o bicudo eu acredito que é uma grande probabilidade que ele pode sim se alimentar muitas vezes dessas sementes. Apesar que a dieta base aí do bicudo e do curió na natureza é muito capim-navalha, né? Ou navalha de mico, aí conhecido pelo pessoal, tá? Que é um dos principais alimentos aí do curió e do bicudo na natureza, tá bom? Um grande abraço aí. O Eliseu Santos, beleza, Eliseu? Vamos lá. Tem como forçar um pássaro a entrar em muda de pena? Eliseu, tem, tá? Tem alguma metodologia que você pode usar sim para o seu pássaro entrar em muda de pena. A metodologia que eu acho melhor, tá? Que já foi aí feito em alguns experimentos, cara, o que é? Você deixar o seu pássaro num ambiente onde ele tenha apenas 10 horas de luz por dia, tá? Durante pelo menos 6 semanas. Após esse período, você aumentar a quantidade de horas luz por dia para 18 ou 20, tá bom? Isso faz com que o seu pássaro entre em muda de penas, tá? Ele vai provavelmente fazer uma muda, vai demorar uns 2 aí 3 meses fazendo a muda de pena, mas é um empenamento mais natural, tá? As penas do seu pássaro vão vir mais bonitas. Um outro problema muitas vezes que acontece no pássaro é uma questão de deficiência de hormônios tireoidanos, tá? Então existe sim um método, mas tem que ser acompanhado com um protocolo com um veterinário especializado, tá? Que é a administração de hormônios exógenos, tá? No pássaro. Isso só um profissional habilitado, tudo que vai poder estar fazendo com o pássaro. Uma outra coisa é você dar suplementação de iodo, tá? Para o seu pássaro, porque o iodo muitas vezes, dependendo da alimentação ou de algumas características genéticas do seu pássaro, o pássaro pode ter um hipotiroidismo, tá? Ou esteja devido a alguma patologia, alguma coisa, com a tireoide dele desregulada, ou seja, ela não está estimulada, tá? Não está soltando, liberando os hormônios, tá? Corretamente. E aí você tem que entrar com suplemento. Por isso que eu falo para vocês, às vezes, travar o passarinho, entrar com um suplemento chamado hidrovite, tá? Se quiser suplementar iodo, pode suplementar também. Outra coisa também que algumas pessoas utilizam, né? É suplemento à base de ferro, tá bom? A pessoa suplementa ferro na dieta do pássaro e isso daí também acaba estimulando o pássaro a muda de pena, porque a tireoide ela tem uma relação meio direta com o ferro, tá? Se a gente tiver baixo ferro, por exemplo, você pode acionar ou inibir de uma certa forma aí o funcionamento correto da tireoide, tá bom? Mas você tem que tomar muito cuidado com algumas espécies e com o tipo de ferro que você deve utilizar, tá bom? Tem que ser um ferro aí que não tenha muita interação medicamentosa, tá? Tem um medicamento, cara, que o pessoal curioseiro usava bastante, inclusive o nosso amigo do criador, o Buriti, outro dia colocou num vídeo dele, falou desse suplemento aí que o pessoal usa, que é quer ver? Eu vou achar para vocês aqui, vou achar rapidão aqui para vocês, para que não passe em branco. E o pessoal costuma usar esse medicamento, tá? De 2 a 3 gotas na água, tá bom? E é um medicamento que ele não tem interação, muitas vezes, medicamentosa, tá? Então tem alguns antibióticos que não vão estar neutralizando o efeito dele e também, né, a alimentação também, devido à fórmula dele, ao veículo dele, ele também não sofre alteração através de alimentos. Isso é importante quando você vai ministrar
esse ferro, tá bom? Eu não lembro o nome muito, o pessoal curioseiro usava bastante, mas eu nunca utilizei, tá? Eu particularmente, se eu tiver que fazer, nunca precisei de fazer, muda aqui meus pássaros, todos eles mudam certinho, né? Devido ao manejo aí que eu faço, e também às vezes se eu pego um passarinho que segurou, eu espero ele entrar em muda normal, porque eu não gosto de mexer com a parte hormonal do pássaro, que isso desestabiliza totalmente, tá? Chama Noripurum, tá? Esse medicamento aí, tá? É um medicamento que você compra na farmácia e você vai oferecer para pássaros que não são sensíveis a ferro 3 gotas no bebedor, tá? De água. E para pássaros sensíveis como trinca-ferro, sabiá, mainá, tiê, sanhaço, saíra, etc., 2 gotas você pode colocar no bebedor, tá bom? Mas eu não costumo fazer esse tipo de coisa, eu prefiro fazer a manipulação via luz, tá? Fotoperíodo, como eu falei para vocês aí no começo do vídeo, ou entrar diretamente com hidrovite no pássaro, beleza? Um grande abraço aí. Vamos lá. O Raudinei Ney, beleza, Raudinei? A última pergunta de hoje é sua, vamos lá. Boa tarde, Ale. Como saber se o bigodinho é macho ou fêmea quando é filhote? Raudinei, quando é filhote você tem que utilizar o método de sexagem, porque até uma fase de pardo, cara, até mais ou menos aí uns 4 ou 5 meses de pardo, eles são idênticos, cara, tá? Não tem como você diferenciar. Inclusive o bico do macho, ele é amarelinho embaixo, igualzinho da fêmea, tá? A partir de 6, 7 meses aí, cara, o que acontece muitas vezes no bigodinho? O bico do macho costuma ficar mais cinza, tá? Então se você, por exemplo, for pegar, comprar um bigodinho, etc., você observa, se ele for pardo e o bico na parte de baixo for todo escuro, for cinza, igual na parte de cima, provavelmente é um macho já, tá? Mas quando você vai pegar um pardo que tem a parte de cima cinza e a parte de baixo amarelinha, cara, você tem que fazer sexagem, porque pode ser um macho novo ou uma fêmea, que eles quando estão aí nessa fase muito filhotão ainda, até uns 4, 5 meses, cara, é idêntico, tá bom? Não vai ter diferença. Fechou? Pessoal, vou ficando por aqui então. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, curta, inscreva-se, compartilhe e deixe sua dúvida que assim que possível estarei respondendo para vocês. Valeu!